Presta atenção nesse hino aqui, ó, se falar com você. O anjo do Senhor chegou aqui, em suas mãos trouxe algo, é pra você. Feche os teus olhos, abra o coração, curve tua cabeça, em reverência a este ser. Sinta aí agora, onde você está, ouça o que Jesus contigo vai lhe falar. Hoje a sua vida Ele quer mudar. Sinta quando o anjo te tocar. Pegue a sua bênção, segure a tua bênção e abrace com a bênção, meu irmão. O anjo não foi embora, está em nosso meio, com a espada desembainhada em suas mãos. Quem sabe entrou alguém em nosso meio, desesperado e sem força pra lutar. O brilho dos seus olhos se apagou, há tempo que não vê o sol brilhar. O anjo do Senhor trouxe a luz, com ela as feridas vão cicatrizar. A paz por um acaso fugiu do teu lar. Jesus quer vir de novo te entregar. Oh, receba, pegue a sua bênção, segure a sua bênção e abrace com a bênção, meu irmão. O anjo não foi embora, está em nosso meio, com a espada desembainhada em suas mãos. Pegue a sua bênção. Oh, glória. Queridos, eu gostaria de junto com os irmãos, fazer uma reflexão acerca da palavra de Deus. É lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Sermão do Monte. Oh, maravilha. Eu quero passar algo aqui que eu até então não entendia. Como aqui eu passei a entender, eu quero assim compartilhar com você que é amante da palavra de Deus. Você que é amante da palavra de Deus. Então eu quero ler no Sermão do Monte. E é algo muito interessante. Olha aqui, ó. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Repete assim comigo: Senhor Jesus,
fortalece-me, enquanto me empenho em ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por nos sustentar enquanto vamos alcançando o seu padrão. Queridos, lemos aqui capítulo 1, capítulo 2, o 3 e o 4. Mas eu queria focar só no 1, no 2 e no 4. A bem-aventurança dos pobres de espírito fica para uma outra vez. Eu quero falar aqui sobre realmente bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Um pouquinho de água e um pouquinho de café. Não jejum hoje, né? Não. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica, a qual é muito citada. E a Bíblia fala que acerca do sermão da montanha e as bem-aventuranças. Que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Primeira coisa que nós vamos entender aqui. Jesus subiu ao monte e, assentando-se, quem se aproximou dele? Ele, vendo uma grande multidão, ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Eu creio assim que a multidão estava ali e muitos foram, para ser curado de alguma enfermidade, ser liberto. Queriam que Jesus tocava e curasse uma enfermidade, alguma coisa assim que eles precisassem. Mas nós vemos aqui que os discípulos, que já eram discípulos deles, se aproximaram, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quando ele se assentou, seus discípulos aproximou. Então eu creio que os discípulos já eram discípulos. Então eles queriam algo a mais. Eles queriam algo a mais. Porque tem aqueles que buscam as mãos. As mãos é aquilo que Deus pode nos dar. Mas a face fala de relacionamento. Eu creio que os discípulos se aproximaram porque eles almejavam algo a mais. O que eles almejavam, quem sabe, era ficar parecido com Jesus. Era ter o que Jesus tinha. Era ser para as pessoas o que Jesus era. Você está entendendo? Era ser um solucionador de problemas na vida das pessoas como Jesus era. Por isso eles se aproximaram. O intuito deles era se relacionar. No entanto, que lá em João, quando todos vão embora, ficam os discípulos 12. E Jesus ainda disse: querei-vos ir também vós? Eles disseram: para onde nós vamos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Lá então vai concluir que quando Jesus se assentou, eles se aproximaram porque eles queriam aprender.
Eles queriam aquilo que Jesus tinha. Eles queriam entender realmente o verdadeiro significado do reino. E foi quando então Jesus ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. Lembre-se muito bem que o que Jesus está dizendo aqui, ele não estava dizendo, por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele não estava dizendo que as pessoas precisavam se tornar isso, mas que essas pessoas já eram isso. Eles precisavam apenas descobrir isso neles mesmos. Você está entendendo? Entendendo? Essa bem-aventurança aqui, ele está dizendo, não estava dizendo que as pessoas precisavam se tornar isso, mas elas já eram. Elas precisavam descobrir isso nelas, porque elas seriam assim quando essas pessoas estivessem nele. Lembra o que ele disse lá em João? O que ele disse em João? Sem mim nada podeis fazer, mas em mim darei muito fruto. Ele disse, toda vara que está em mim dá muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Então ele estava dizendo que nele as pessoas poderiam ter essa característica, ser uma pessoa que chora. Agora a Bíblia fala vários traduções, e uma dessas traduções é felizes. Em vez de ser bem-aventurado, é felizes. Felizes os que choram. Olha só como o reino de Deus é de ponta cabeça ao sistema do mundo. No sistema do mundo, bem-aventurados são aqueles que vivem felizes. São aqueles que vivem dando risada. Você está entendendo? Esses são o bem-aventurado. Mas, biblicamente falando, no reino de Deus, a bem-aventurança é para aqueles que choram. São para aqueles que choram. Então, quando em Lucas capítulo, se eu não me engano, não sei se é 17 ou 20, quando os doutores da lei questionaram Jesus dizendo, quando virá o reino de Deus? Jesus ele disse assim, o reino de Deus ele não vem com a expressão exterior. Não dirão ei-lo ali, ei-lo aqui. O reino de Deus, em uma tradução viva, está dizendo, está dentro de vós. Em outra tradução, está no meio de vós. Isso significa que tudo que Deus tem comigo e com você, já está dentro de mim e dentro de você. A gente não precisa se tornar. Esse negócio que a gente precisa se tornar, quem falou é o diabo, e não Deus. Foi o que o diabo disse, a serpente disse para Eva. A serpente disse para Eva que Deus tinha mentido para ela. Porque o dia que ela comesse da fruta, ela se tornaria que nem Deus. Então o diabo mentiu para Eva que ela precisaria se tornar. Assim também ele anda mentindo para os cristãos. O cristão precisa fazer isso, fazer a campanha 7 passos para a vitória. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim assim, as portas estavam fechadas para mim, uma pessoa falou assim para mim, você já experimentou levantar de manhã e bater o pé no chão e profetizar a tua vitória? Mas hoje eu entendo e eu quero passar isso para frente.
que o que eu preciso ser, se eu não sou ainda, eu não preciso se tornar, eu só preciso descobrir isso em mim. Para mim ser uma pessoa que chora, eu só preciso descobrir isso em mim. Como eu vou descobrir isso em mim? Buscando a entender a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus, orando. E jejuando. Porque a Bíblia fala que o conhecimento, ele vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos nele, quando nós obedecemos a sua vontade, quando nós obedecemos o seu querer, nós começamos a adquirir essas qualidades sobrenaturais. Nós começamos a adquirir. Veja na Bíblia que Jesus ordenou que os discípulos passassem para o outro lado do mar, enquanto ele subiu ao monte para orar. E lá pelas 4 da manhã, os discípulos tinham dificuldade para atravessar por causa do vento e as altas ondas que batia contra o barco. Jesus veio andando por cima da água. Disse para eles: não temais, sou eu. E Pedro, que era ousado, disse: se é o Senhor, foi o Senhor que nos mandou para cá. E se é o Senhor nos mandou para cá e nós estamos debaixo da tua vontade. Nós estamos em um ambiente a qual é da sua vontade. Então ordene que eu vá até a ti por cima da água. Jesus ordenou. Porque Pedro entendeu que eles não estavam ali para pescar. Eles receberam uma ordem do mestre. Então ele estava dizendo: se o Senhor está promovendo a gente, Senhor, então o Senhor vai me proteger aqui agora, me dando autoridade para andar por cima d'água. Jesus disse: vem, e ele foi. Mas o que nós vamos aprender aqui sobre bem-aventurados que choram, sobre felizes são os que choram, olha só que contraste do sistema do mundo. Nós vamos entender que uma das traduções do bem-aventurança, bem-aventurado, os que choram, significa aquele que é afligido por causa da sua pecaminosidade. Meu Deus do céu. Bem-aventurados que choram são aqueles que são afligidos por causa da sua pecaminosidade pessoal. É aquele que clama, porque muitas pessoas acham que bem-aventurados que choram, a tradução é essa. Eu estou chorando porque, Senhor, eu não estou suportando. Eu estou chorando porque, Senhor, eu não estou tendo força. Então é esses, não. São aqueles que choram, uma das traduções, são aqueles que choram por causa dos seus erros. É aquele que chora porque não consegue ficar parecido com Cristo. Certa feita, o pregador americano Paul Washer entrou na sala do seu professor na Universidade Bíblica chorando, desesperado, como uma criança que precisava desesperadamente de uma chupeta. E o professor dele disse: por que choras, Paulo? Ele disse: por que, Senhor, eu não consigo ficar parecido com Jesus? Então ele chorava
de tentar ficar parecido com Jesus, mas de ver que ele ainda continuava fazendo coisa que ele sabia que desagradava a Deus. Então, bem-aventurados que choram significa sentir uma profunda angústia, tristeza ou atormentamento interior ao reconhecer os próprios erros, ao reconhecer a inclinação para o mal contra Deus ou contra o próximo. Você está entendendo? É quando a gente faz algo para o próximo e a gente não percebe. Aí parece que depois Deus desacortina nossos olhos. A gente sente aquela tremenda dor, aquele tremendo desespero que mais rápido possível a gente precisa se desculpar com aquela pessoa. Mais rápido possível a gente precisa pedir perdão para aquela pessoa. Você está entendendo? É isso que significa bem-aventurados que choram. Essa condição é um estado espiritual e emocional frequentemente descrito como contrição ou convicção de pecado. Você está entendendo? É a consciência do pecado. A pessoa não ignora as suas atitudes erradas, mas se sente incomodada e culpada por elas. Aí no mundo, aí fora, esse grupo de pessoas são as pessoas que tiveram seus olhos abertos. Essas pessoas é um grupo de pessoas que tiveram seus olhos abertos e entende sobre salvação, entende sobre condenação. Então elas tiveram seus olhos abertos. Então elas afligem a sua alma, o coração. É um termo bíblico que envolve negar os desejos da carne e reconhecer a necessidade de mudança de caráter e comportamento. A dor espiritual é diferente da dor física. Esta aflição é um sofrimento moral e mental que gera tristeza por ter desobedecido a Deus ou ferido alguém. Você está entendendo? Então a pessoa começa a se afligir. Muitas vezes a pessoa levanta de noite, porque ela diz, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Por mais que ela está tendo dificuldade de abandonar um pecado, de deixar algo que ela sabe que atinge a moral de Deus, mas isso é bom. Isso é bom porque ela está sendo confrontada. Não é alguém falando para ela, mas é o Espírito Santo exigindo dela. Então ela percebe que qualquer coisa a qual aconteceu com ela, ela se culpa. E ela não procura alguém para culpar por causa de algo a qual aconteceu na vida dela. Você está entendendo? Esse tipo de pessoas, eles vão orar. Eles buscam orar, mas para ficar nos braços do Pai. Eles se cobram, eles se auto-exigem de si mesmo. Uma mudança, uma postura. Esse tipo de pessoas são aqueles que estão no grupo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, onde Jesus disse, você que tem uma trave no olho, por que olhas para o cisco do olho do teu irmão? Esse grupo de pessoa é aquela pessoa que tem o cisco. É aquela pessoa que também tem pecado.
mas que faz hora esta, sim, mas para cuidar da sua vida, porque ela se autocobra. Ela cobra a si mesma por um desempenho melhor, ela ora para tratar as pessoas melhor, ela ora para ser mais parecido com Jesus, ela se cobra, ela fala, se eu tenho o Espírito Santo, então por que eu irei com alguém ontem? Se eu tenho o Espírito Santo, por que então eu me deixei me levar naquela pregação? E em vez de falar a verdade, porque o Espírito, ele conduz o pregador a falar a verdade. A Bíblia fala que o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, e o Espírito do homem sabe as coisas do homem. Então ele ele cobra a si mesmo, ele fala, se eu tenho o Espírito de Deus, por que eu falava coisa do homem? Então esse é um do significado do bem-aventurado os que choram. É aquele que é afligido por causa da sua pecaminosidade pessoal. Você está entendendo? Muito bom essa palavra. Novamente eu vou falar. Isso daqui você não precisa se tornar. Eu não preciso se tornar. Isso está dentro daqueles que reconheceram Jesus como Salvador da sua vida. Nós precisamos apenas descobrir. E nós vamos descobrir buscando parecer com Ele, seguir as pisadas dele, sermos evidência do seu amor. O outro significado de bem-aventurados que choram são aqueles que se recusam a rir daquilo bem-aventurado que chora. Segundo significado é aqueles que se recusam de rir daquilo que faz Deus chorar. Você está entendendo? É aqueles... O primeiro significado eu já falei. É aqueles que são afligidos por causa da sua pecaminosidade pessoal. É aquele que mente, mas que fica uma voz falando, você não pode fazer isso. Mentiroso é o filho do diabo. A Bíblia fala, diz, é aquele que diz uma coisa, depois pula para trás e fala outra. Aí a Bíblia começa a falar no coração dele, por que eu firmei isso com aquele irmão, por que eu firmei isso com aquela irmã, e depois eu mudei a minha palavra. A Bíblia fala que é sim, sim ou não, não. Eu preciso voltar lá e preciso me arrumar isso. Esses são aqueles que são afligidos pelos seus próprios erros, não pelos erros dos outros. Não aqueles que ficam incomodados com o erro dos outros, mas aquele que fica incomodado pelo seu erro. E por ele ser incomodado com os seus próprios erros, os seus erros lhe faz chorar, os seus erros lhe faz ter o olho molhado. Então ele tem um cisquinho só.
Ele tem pecado, mas com que ele cuida, ele está sempre procurando melhorar, ele está sempre colocando a vida dele na palavra, ele também é pecado. Ele está sempre pedindo perdão. Ele sabe que ele tem um advogado para com ele, Jesus Cristo justo. Ele sabe que sem a graça de Deus ele não é nada, ele é um Zé. Ele sabe que sem a graça de Deus ele é um infeliz. Mas então, nós já estamos no segundo significado aqui. Bem-aventurados são aqueles que se recusam a rir daquilo que faz Deus chorar. Você está entendendo? Por quê? Porque esse é um grupo de pessoas que os seus olhos abriram. Que seus olhos abriram. Você está entendendo? Porque quando seus olhos se abrem, você entende sobre eternidade, sobre salvação e sobre condenação. Então você sabe que aqueles que estão sorrindo, tipo assim, aqueles que estão lá na Sapucaí, quando eles fazem para zombar de Jesus, ele não fica bravo que nem as pessoas ficam bravas, fala, pesa a mão nele, Senhor. Porque Jesus, quando vê as pessoas zombando daquilo que pertence ao reino, você pensa que Jesus fica bravo que nem nós? Teve um ator aí, eu esqueço o nome dele, ele que foi o ator do filme Porta do Fundo, é Porta do Fundo? Nossa, como desejar a morte daquele cara. Em vez de orar para ele, porque ele pode ser um salvo, ele pode ser um escolhido. Saulo se achou perseguindo os cristãos, mas depois ele prega que ele foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Eu estou aqui ministrando a palavra, mas há 20 anos atrás, o que eu estava fazendo? Eu estava numa colônia, e lá vinha pregar um pastor que tinha o nome de Abobrinha. E sabe o que eu fazia com os outros adolescentes? Eu era terrível. É por isso que muitas vezes sobrevêm coisas sobre mim, que é para me pagar, porque eu era terrível. Sabe o que eu e os outros adolescentes faziam? Sabe que hoje eu louvo a Deus pelo meu filho estar no caminho do Senhor, que já é um obreiro, porque quando eu era adolescente, eu estava lá com a mangueira, o pastor Abobrinha fazendo culto, e eu, com os outros adolescentes, enfiava a mangueira por debaixo do telhado e jogava água na mesa onde estava a Bíblia que ele estava pregando. E sabe o que ele disse para nós? Um dia Deus te pega, molecada. E pegou mesmo. Pegou mesmo, que hoje eu ministro a mesma palavra e às vezes sou perseguido por causa disso. Eu estou pagando o preço. Então eu nunca vi pessoas apedrejarem aquele ator que fez o filme Casa do Fundo, onde eles desmoralizam Jesus. Mas pensa que Jesus está bravo com essas pessoas? Você pensa que Jesus está bravo com as pessoas que falam mal dos crentes? Aí tem cristão que fala, eu vou orar para Deus pesar a mão em você. Você está tocando em mim, eu sou xodózinho de Jesus. Não, Jesus está triste. Ele está triste que essas pessoas estão sorrindo, mas estão trilhando o caminho largo, o caminho da salvação.
Eles estão tristes que essas pessoas estão zombando dele no carnaval, na Sapucaí, mas essas pessoas estão indo para a condenação. E todos aqueles que choram é porque os seus olhos se abriram. Eles não riem daqueles que faz Deus chorar. Eles oram para essas pessoas. Eles intercedem em favor dessas pessoas porque eles entendem sobre eternidade, eles entendem sobre salvação, e ele entende sobre condenação, eles entendem sobre porta larga, eles entendem sobre caminho estreito. Então eles choram de ver que tantas pessoas que Jesus morreu por elas, e elas não entendem, elas estão debochando de Jesus. Então, bem-aventurados que choram são aqueles que sentem que os seus olhos se abriram e ele sente a dor do mundo. Esse que os seus olhos se abriram, eles entendem porque quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, Jesus chorou. E a palavra ali no grego fala que Jesus, ele soluçou. Agora pensa que Jesus chorou porque o povo não deram ouvido na pregação dele? Não. Hoje nós ficamos tristes quando as pessoas não dão crédito à nossa pregação. Hoje nós ficamos tristes quando estamos pregando e alguém levanta e vai embora. Jesus não, ele chorou, ele soluçava, porque ele era o Messias, porque ele era a salvação, e eles não estavam dando crédito. Por isso que nós temos que parar de criticar as pessoas, por isso que nós temos que parar de criticar os políticos corruptos, por isso que nós temos que parar de criticar as pessoas que amam dinheiro, que é avarento. Nós temos que orar por ela, nós temos que fazer deprecação por ela. A Bíblia fala meu Deus do céu, 2 Timóteo, se eu não me engano, orai por todos os homens. Coloca o nome desses homens debaixo do joelho e orem por esses homens. De repente, o Lula aceitou Jesus. De repente a Anitta aceitou Jesus, a Ivete Sangalo aceitou Jesus. Lembra da Karine Bach? Lembra da loira Karine Bach que posou para Playboy? Que era atriz consagrada de novela da Globo, da Record. Hoje a Karina Bach, ela prega o evangelho. Busca lá no YouTube o canal da Karina Bach e vê que ela prega Jesus Cristo, o justo mesmo. Que ela não veio por dinheiro não, porque ela é milionária, Karina Bach. E ela foi uma mulher que ela posou para Playboy, que ela fazia novela. Hoje ela está no meio cristão. Hoje ela tem acesso ao reino de Deus, porque alguém orava para ela. Então, bem-aventurados que choram, porque eles sentem a dor do mundo. Sente a dor do mundo. Ele sabe que esse negócio de relação entre homem e mulher, entre mulher e mulher, isso é bíblico. Que desde tantos mil anos atrás a Bíblia fala que deixaria os costumes de coabitar varão com varoa e varoa com varão para coabitar varão com varão e varoa com varoa. Então ele está orando por essa prática, ele está orando para a prática Eles dizem que criança já deve escolher o que eles querem ser desde pequeno. Eles estão orando para as meninas que sofrem
em gravidez indesejada. Eles estão orando para as pessoas que falam que amam criança, mas que apoiam o aborto. Você está entendendo? Não tem nada que esteja acontecendo no nosso país que esteja escondido de Deus. A Bíblia fala que o céu é do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Eu vi uma tradução do Dr. Maio Monroe, ele disse assim, que nós somos rei aqui na terra. Ele estava dizendo que um rei, quando ele é rei, o filho dele não pode ser rei naquele mesmo país, porque o pai dele já é rei. Então ele só vai ser rei quando o pai dele morrer. Ou se o pai dele enviar ele para outro país, ele pode ser rei lá. Assim também, nós não podemos ser rei lá no céu. Porque Deus, ele já é o rei, ele já é o rei, ele já é o rei lá no céu. Mas sabe o que ele fez? Ele deu a terra para nós reinar aqui na terra. Mas sabe por que não reinamos na terra? Porque ele deu a terra para nós reinarmos e trazer o céu para a terra. Olha o que o Pai Nosso fala, seja feita assim na terra como no céu. Assim como o Rei dos Reis está reinando no céu, que através de nós, que ele deu a terra para nós reinar, o céu vem a reinar através de nós aqui na terra, que nós viemos colonizar a terra com o céu. Mas só que, para que nós possa ter êxito nessa terra, é necessário que nós servimos ele nessa terra. É necessário que nós buscamos o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não buscar as coisas e o reino de Deus será acrescentado. Eu estava explicando aqui agora que aquele que choram, aquele que tem os olhos abertos, não deve se tornar isso. Nós já somos. Nós temos apenas que estar nele, para que os quesitos dele, para que o sentimento dele possam também fruir no nosso viver. Você está entendendo? Quando nós temos os olhos abertos, então nós passamos a chorar. Porque a gente sabe que muito dos que está fazendo as pessoas rir é um caminho largo para a perdição. Então nós tivemos nossos olhos abertos e nem sempre ter o olho aberto é só alegria. Muitas das vezes ter o olho aberto por Deus é que nos vai fazer chorar. Porque você vê duas mulheres brigando, uma mulher e o marido brigando, um atacando o outro. Nós vemos a mulher falando mal do marido. Nós vemos lá no trabalho a mulher fala mal do marido. A mulher lava a roupa que era para ela lavar em casa, ela lava no trabalho. Ela fala mal dos amigos dela, do marido dela, como se ela fosse mais do que o marido dela. O marido fala mal da mulher lá no trabalho. E quando alguém que teve o olho aberto por Deus vê isso, fica triste. Fala assim, nossa Senhor, entra na vida desse casal, dá temor para esse homem que está falando da mulher dele aqui no trabalho, dá temor para essa mulher que está falando do marido dela aqui no trabalho. Por quê? Porque os olhos dela se abriu. Por que você acha que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra? Porque o olho dele estava aberto. Aqueles que têm o olho aberto são aqueles que Deus revela segredo. É aqueles que têm o sentimento de Deus. Então Abraão começou a interceder pela cidade. Ele começou a interceder pelo seu sobrinho. Então quando nossos olhos se abrem,
ver bem aumenta a nossa responsabilidade. Se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos chorar, porque nós estamos vendo para onde as pessoas estão indo. Nós estamos vendo para onde as pessoas estão caminhando. Elas estão sorrindo. Elas estão armando arapuca para outros. Elas estão acusando outros daquilo que os outros não fez. Mas elas estão abrindo cova, o que diz provérbio? Que elas estão abrindo cova para elas mesmas cair dentro. Elas estão amaldiçoando outras pessoas, elas estão amaldiçoando outros países. Mas nós que temos olho aberto, nós sabemos o que Deus disse para Abraão. O que Deus disse para Abraão? Deus disse assim, Abraão, se alguém te amaldiçoar, pode amaldiçoar também. Xinga também, Abraão. Eu te dou autoridade. Não, ele disse, se alguém te amaldiçoar, Abraão, vai ser amaldiçoado. Ele estava dizendo, Abraão, se alguém te amaldiçoar, automaticamente essa pessoa vai ser amaldiçoada. Você não precisa revidar ela. Mas se alguém te abençoar, Abraão, automaticamente essa pessoa é abençoada. Então nós sabemos que essa pessoa, elas estão sorrindo, mas nós sabemos como está a alma delas. Você está entendendo, querido? Agora, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, significa que eles terão acesso ao Consolador, ao Espírito Santo. Eles receberão graça, eles receberão virtude do Espírito para interceder em favor dessas pessoas, porque lá em Timóteo, a Bíblia fala que Deus não tem prazer que o homem morra sem a salvação. A Bíblia está falando que Deus não tem prazer que o homem morra sem a salvação, e os crentes brigando na internet, falando, vai pagar o preço, vai pagar, vai morrer. Não, querido, não, infeliz. Ora para ele primeiro, para ele ser salvo. Depois que ele ser salvo, ele também vai pagar o preço. Assim como Paulo pagou depois que foi salvo, ele começou a passar perseguição daqueles que ele estava junto e perseguia os cristãos. Então, dois significados que eu aprendi. E dessa palavra você vai extrair muitos outros. Primeiro, são aqueles que sentem, bem-aventurados que choram, são aqueles que é afligido por causa da sua pecaminosidade pessoal. Ele levanta de madrugada não para pedir a benção, mas ele levanta de madrugada para se afligir, para falar para o Senhor, me melhore, Senhor, porque eu não estou entendendo o que acontece comigo. A tua palavra fala que eu tenho o Espírito Santo, mas por que eu não consigo perdoar o cicrano? A tua palavra fala que eu tenho o Espírito Santo. Por que eu não sou manso ontem? Ontem eu falei um monte pro fulano, meu pai. Se o Senhor está comigo, então, por que eu não consigo ser que nem o Senhor? Está entendendo? E o segundo, bem-aventurados que choram, porque se recusam a sorrir daquilo que faz Deus chorar. Antigamente na arena,
É só você assistir um filme de bárbaros, de romanos, ele lançava as pessoas na arena, e quando o leão vinha para comer essas pessoas, eles pulavam, dava risada. A morte dos cristãos, a morte das pessoas, era alegria para eles. Assim nesse mundo, estamos vendo lá o presidente Bolsonaro preso injustamente, que as pessoas zombam da família dele. As pessoas desejam mal para a mulher dele. Desejam mal. Querido, a Bíblia fala que pode uma casa dividida entre si mesmos subsistir? Jesus falou assim, que uma casa dividida não vai subsistir, e um reino dividido não vai subsistir. Quem eu sou para mim se sentir bem com a derrota de outras pessoas? Quem eu sou para mim se sentir bem, se alegrar? E pior que tem cristão também envolvido. Tem cristão. Então guarda essa palavra. Tenha os olhos molhados. Quando você vê alguém que precisa de ajuda, e esse alguém pisou no teu pé um dia, ou esse alguém passou de carro perto de você e estava chovendo, não parou, não deu troco agora que você tem um carro e a pessoa perdeu tudo. Abraça essa pessoa. Mostre para essa pessoa que você tem o sentimento de Deus no teu coração. Nós todos temos que fazer isso. Então está aí uma palavra concerniente ao reino de Deus. É preciso entender a palavra. Parece que quando Jesus falou isso foi simples, não foi? Foi sim simples, mas profundo. Profundo. E se eu te falar o significado, então, de pobre de espírito? Porque o reino de Deus é de ponta cabeça no contraste do sistema desse mundo. A Bíblia fala em Coríntios que o Espírito de Deus, ele penetra nas profundezas de Deus. E o Espírito do homem sabe as coisas do homem. E o que foi nos dado foi o Espírito de Deus para nós saber as coisas de Deus. Que para quando nós pregarmos e fazer uma exposição, está baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Antes nós falava coisa de homem, mas agora recebemos o Espírito de Deus. A Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém, mas o cristão, aquele que recebeu a Cristo como Salvador, esse sim tem a mente de Cristo. Teve uma vez que uma pessoa me questionou no Facebook, que eu falei que nós tínhamos a mente de Cristo. Aí eu mostrei o versículo para ele, e ele abriu na Bíblia dele lá, ele pediu desculpa. Ele falou, eu estou pedindo desculpa porque eu creio na Bíblia também como a palavra de Deus. Fica aí essa palavra, queridos.
Ah, irmão Ademir, eu fico vendo essas atrocidades, eu choro, dói em mim. Eu vejo fulano agredindo a família dele, dói em mim. É porque você está em Cristo, querido. Os seus olhos se abriram. E você deve orar para essas pessoas. E não a pregar, a praguejar elas dizendo que elas vão morrer. Foi. A paz de Deus.